Olha só, com a inclusão de 155 nomes, acaba de ser atualizado pelo Ministério do Trabalho o cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. É a chamada lista suja do trabalho escravo. Está na tela, nossa reportagem em tvtnews.com.br. Bom, entre as atividades econômicas com maior número de patrões incluídos, se destacam a criação de bovinos, dá uma olhada, o cultivo de café e o trabalho doméstico. Ao todo, nessa publicação mais recente, aparecem 745 nomes no todo. O cadastro ele é atualizado a cada 6 meses para divulgar as atividades de auditores fiscais do trabalho. Os nomes incluídos são de empresas e empregadores que passaram por processos administrativos finalizados e sem possibilidade de recurso. Após a inclusão, o nome permanece publicado por 2 anos. Está aí na tela para você? Então, olha só. Criação de bovinos, 21 nomes incluídos, cultivo de café, trabalho doméstico, produção de carvão vegetal e extração de minerais diversos. Depois a gente consegue, inclusive, dar uma avaliada em relação a esses empregadores, né? Mas eu quero trazer uma outra reportagem que está publicada no Repórter Brasil, que acompanha de muito perto a lista suja e o trabalho, essas denúncias em relação ao trabalho análogo à escravidão. Olha só, o Oba Hortifruti entrou nessa lista suja por submeter 21 funcionários a trabalho escravo. Empregados de uma loja do Hortifruti, na zona norte de São Paulo, dormiam sobre colchões sujos e sem roupa de cama em um alojamento próximo ao mercado. O local tinha odor de queimado em razão de incêndio recente, além de os banheiros terem cheiro de urina e suor. Acho interessante a reportagem porque mostra o que é hoje esse trabalho análogo à escravidão, inclusive, viu? A gente conversa agora com o Carlos Juliano Barros, que é gerente de jornalismo da Repórter Brasil. Carlos, muito obrigada por nos atender. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa denúncia em específico em relação ao Oba Hortifruti, mas também quero falar sobre esses novos nomes que são incluídos agora nessa lista suja. Seja bem-vindo. Olá, Thalita. Obrigado aí pela oportunidade. Um prazer estar aqui contigo. Pois é, assim, ontem, né, foi divulgada aí a nova atualização da lista suja. Foram, como você disse, 155 novos nomes incluídos, né? E aí mais de 700 empregadores. A gente está falando de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Na lista. Enfim, há aí alguns nomes importantes, né? Então, tem o caso do Oba, que a gente pode falar, sobre o qual a gente pode falar rapidinho também, mas tem outros nomes importantes também, né? Tem uma terceirizada do Rock in Rio, né? Enfim, que é um caso também importante, porque a gente sabe também que há muitas fiscalizações em grandes eventos, né? A gente sabe que para a montagem desses grandes eventos, são recorrentes aí as denúncias de trabalhadores que varam à noite, dormem em condições muito precárias, né? Enfim, e estão submetidos a condições muito degradantes para poder montar esses grandes eventos, né? Que muitas vezes aí, né, tem ingressos a preços, né, bem salgados, assim. Há também, né, o caso Sônia, que é um caso muito emblemático, né, de trabalho escravo doméstico, enfim, um caso bastante de muita repercussão, não só dentro do Brasil, mas fora. Enfim, a esposa, né, do desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né, a Ana Cristina Borba, teve seu nome incluído, né, esse é um caso também que desperta muitas paixões, né, e indignações também, porque acho que é um caso bastante emblemático, né, de como se dá, enfim, essa exploração em âmbito doméstico, né, então a Sônia, ela é uma pessoa com deficiências e que foi privada aí do convívio com os irmãos biológicos por décadas. A família, né, do desembargador evidentemente nega que ela estivesse submetida a trabalho escravo, eles dizem que ela era parte da família, mas houve aí uma série de reportagens, né, feitas não só pela Repórter Brasil, mas por outros órgãos de imprensa, mostrando que nas fotos da família, por exemplo, no exterior, a Sônia não estava, né, em viagens ao exterior, mas no dia ali, né, nas fotos com os empregados da família, aparecia a Sônia, né? Então, enfim, é um caso muito complexo, né? A Sônia voltou a morar com a família do desembargador,
Então, há um movimento capitaneado pela família biológica da Sônia, que se chama Sônia Livre, que tem uma grande repercussão aí, né, nas redes sociais também. Então, esse caso é caso bem emblemático. No caso do Oba, né, enfim, como você disse, é isso, eram funcionários que viviam aí num alojamento próximo à loja, em condições muito precárias, né, enfim, e esse, né, é um dos elementos que caracteriza o trabalho escravo, né, segundo a própria legislação, né, segundo o artigo 149 do Código Penal, condições degradantes, né, quando a gente fala de condições degradantes, a gente não está falando né, a cama que ficou com o lençol mal dobrado, né, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de pessoas submetidas a condições muito degradantes, e é isso, assim, as pessoas trabalham para melhorar de vida, né, então as pessoas têm que ter o mínimo de decência, né, nos alojamentos. Então, se a empresa provê o alojamento, é dever dela prover condições dignas. Então, é isso. Acho que esse caso do Oba também teve bastante repercussão. E Carlos, acho que assim, me espanta dois pontos. O primeiro é o grande número de empregadores domésticos, de fato, né? E você traz o caso da Sônia, que é emblemático, mas é um número muito grande de pessoas que ainda tratam empregados domésticos como escravos, enfim, nessa situação de trabalho análogo à escravidão. E um outro ponto é o seguinte: a gente tem, eu acho que no imaginário, uma percepção de que são casos que acontecem em locais isolados, então, em comunidades, em fazendas, em locais em que não há grande circulação, enfim, porque de alguma forma você se esconde essa situação. E não, aí no Oba, na Zona Norte, você citou Rock in Rio, também aqui na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, no caso, né? Mas, enfim, são em grandes capitais que esses casos acontecem, próximos, assim, da gente. Então, eu acho muito importante, porque a lista, ela conscientiza e trazendo esses exemplos, para a gente ficar ligado que isso está acontecendo hoje em dia e que é um absurdo que não pode acontecer, não? Sim, exatamente. Isso também se reflete no tipo de fiscalização que é feita, né? Então, a gente sabe que existe um déficit muito grande de auditores fiscais do trabalho, né? De fiscais do Ministério do Trabalho. Hoje, o quadro que está na ativa é metade do efetivo que já esteve. Então, e também, né, enfim, os auditores que existem, que vão a campo para fazer as fiscalizações e combater o trabalho escravo, né? Muitas vezes eles não dão conta, evidentemente, da demanda e acabam priorizando algumas coisas, né? Então, isso acontece, por exemplo, em âmbito doméstico, né? A questão do trabalho escravo em âmbito doméstico, esse número grande de casos, né, a que você se referiu, tem a ver com esse esforço, né, da fiscalização de focar na questão do trabalho escravo doméstico, né? Então, existe um acúmulo aí, né, dos auditores fiscais de olhar para essa questão. E a gente sabe que isso, enfim, isso remete à nossa própria história, né, nosso próprio passado, enfim, a gente ainda normaliza essa situação de que pessoas que trabalham durante décadas na casa de algumas pessoas sem receber salário, sem ter qualquer tipo de direito, sem ter folga, sem ter descanso, e para muita gente isso é normal, isso é banalizado, porque essa pessoa não tinha, né, se não tivesse trabalhando na casa, poderia, né, aonde que essa pessoa estaria? Ela estaria numa condição pior. Então a gente acaba normalizando essas afirmações que escondem, no fundo, uma relação de escravidão mesmo, né? Enfim, sobre isso que você falou, né, o trabalho escravo também estar presente nos grandes centros e não ser uma exclusividade do interior do país, é uma realidade também, né? Então, a gente tem muitos casos, por exemplo, em construção civil, né? A gente tem muitos casos em oficinas de costura, que muitas vezes são subcontratadas, né, por algumas marcas de roupas para poder fazer esse trabalho. Então é isso, assim, a exploração extrema do trabalho, né, ela está convivendo com a gente, né, de forma muito, muito presente mesmo. Às vezes pode estar ali no nosso vizinho, né? Então, acho que esse é o recado mesmo.